Muito legal. Então, o primeiro passo, a gente simplifica e com Pareto, né? Identifique os 20% de ações ou despesas que geram resultados bons. E assim você vai permitir alocar o seu tempo e recursos nessas situações primeiro. Foque com o SARA. Bom, o SARA, o que é o SARA? O SARA, gente, é um sistema que Deus, o Papai do Céu, deu para a gente, está aqui no nosso corpo, e a gente só precisa ativar ele de forma correta, e ele vai nos dar uma percepção seletiva das coisas, de forma natural e automática. Isso, quem está falando, não sou eu ou da Patrícia, é a ciência. Porém, muitas pessoas que defendem a lei da atração chamam de lei da atração, explicando por crenças, obviamente. Mas é um sistema que o Papai do Céu já deu para gente. E muitos coaches e muitas, enfim, pessoas que trabalham com isso, usam o SARA como se a receita é fazer aquilo que eles estão falando, mas a receita não, é só você ativar o seu SARA. O que é SARA? Eu vou contar para vocês. Em 2007, eu estava indo para a igreja num domingo à tardinha, um culto das 6 horas, então estava aquele clima, sabe, chuvoso, mas não estava chovendo, estava aquele clima de final, parou de chover, estava molhadinho, e a igreja era perto de onde eu morava lá em Natal, a igreja era perto, acredito que umas 2 quadras ou até menos, enfim, era perto. E eu fui para a igreja com meu esposo, estava andando, conversando com ele, e eu vi, gente, um caracol no meio da rua. E eu não gosto de caracol. Eu digo até que eu gosto, para mim parar de não gostar. Eu vi um caracol no meio da rua, assim, bem no meio. Eu levei um susto. Eu falei, meu Deus! O Charles olhou para mim e disse assim, Aldo, o que foi? Eu disse, ai, Charles... E o meu coração acelerou. Eu disse, olha isso, tem um caracol, um caramujo dos grandes, bem no meio da rua. Ele era desse tamanho assim, tá? Mas para mim ele era um monstro. E o Charles, meu Deus, Alda, você me assustou tanto. Tem caracol para todo lado aqui, desse clima, não sei quem falou. Gente, não tem noção. Quando eu olho, parece assim que todos os caracóis da face da terra estavam rindo e dando tchau assim para mim. Oi, oi. Gente, tinha caracol em todo canto. Quando eu olho para o gramado, que à frente das casas lá tem uns gramados bonitinhos, eu via um monte de caracol. Eu não podia olhar para lugar nenhum, eu já não queria olhar. Aquela parede assim de casas que é com plantas, gente, no muro assim tinha caracol todo lado. Eu fui andando assim, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito, como que eu não via esses caracóis? Aí eu já dizia, meu Deus, mas esses caracóis, o pessoal até comentar quando tá o clima assim, tem muito caracol. Eu disse, gente, eu nunca ouvi isso. E como que eu não via? Eu fiquei assustada, como que eu não via os caracóis, se eram tantos caracóis. Então eu passava ali e não via. O que aconteceu comigo naquele momento? Foi que quando o Charles falou assim, tem caracol para todo lado, ativou o meu SARA sem eu saber. O que é ativar o SARA? O SARA, ele é um sistema ativador reticular ascendente. Olha o nome, né? Cheio de... parece até difícil. Sistema ativador reticular ascendente. É uma rede de neurônios que a gente tem, que encontra no tronco, vou até ver aqui, no tronco cerebral. E ele é responsável por manter a consciência e o estado de alerta na gente. O que é o SARA? É assim, a gente está sendo bombardeado de muitas coisas e muitas informações, mas a gente não está vendo essas coisas. A gente só consegue perceber aquilo que o cérebro entendeu que é do nosso interesse. Quando o Charles falou, tem caracol para todo lado, não era do meu interesse ver caracol, mas é como se ele foi lá e disse que eu olho, que eu vejo, ativou a minha percepção daquilo. Caracol tá tudo que é lado. Tanto que, durante a minha vida, desde esse ano de 2007 para sempre, eu não sabia do efeito do sistema SARA.
Mas quando eu tinha um insight que eu via uma oportunidade em grandes desafios, eu ficava buscando, fuçando, né? Sempre, bora ver a oportunidade aqui nesses desafios. Quando eu via, parece assim, um eureka, um tchan. Aí eu falava, efeito caracol. Então, quem me conhece, eu usava muito essa expressão. Cara, eu tive um efeito caracol. Eu usava isso. Hoje em dia, não. Gente, a Sara me ajudou. Que é o Sara, né? Que é o sistema. O que eu quero dizer para vocês com isso? Esse sistema, ele é muito legal porque ele vai destacar para a gente o que importa. Uma das explicações científicas também, se vocês já ouviram falar da história do carro vermelho. Se você chegar para alguém hoje, eu pergunto para vocês, quantos carros, vamos dizer ontem você saiu, hoje você está aqui, antes de você chegar para ficar assistindo essa aula e tudo, quantos carros vermelhos você viu? Talvez você não saiba me responder. Talvez saiba. 10, nenhum, não vi carro vermelho. Se eu visse, eu iria lembrar, ou você vai não saber quantos viu. Eu não saberia. Mas se eu disser para vocês hoje, gente, na próxima aula online que tivermos, a cada carro vermelho que você ver na rua, anote, porque você vai ganhar R$50. Quando vocês estivessem na rua, vocês iam ver, porque foi ativado o sistema ativador reticular ascendente. Ele foi lá e, ops, ela quer isso. E vocês iam ver, mesmo se não quisessem. Porque o cérebro detectou que é do seu interesse. E como que o Sara ajuda a gente? Para a gente dizer para ele o que é do nosso interesse. Porque ele vai despertando coisas achando que é do nosso interesse. Ele vai despertando. Então, o pessoal da lei da atração, e como o Sara é ativado? Pela repetição. Pela repetição. Por isso que as pessoas que falam de lei da atração, eles dizem assim, repita isso. Por exemplo, a pessoa quer comprar uma casa. Eu tenho uma casa, assim, a especifica casa e tal, e tal. A partir do momento que você fica falando aquilo que você quer, o cérebro vai coletando o que é importante para você. E aí, quando você ouvir alguém conversando, alguém dizendo, poxa, falando que é uma casa, você vai ativar, o teu cérebro está ativado para aquilo, para casa. Ah, vai ter um sorteio de uma casa. Você vai conseguir ver diante de todas um monte de informações amontoadas, o seu SARA está ativado para casa. É que nem também alguém que quer ter filhos. Quando decide que quer ter filhos, parece assim que a gente começa a ver um monte de mulheres grávidas, a gente vê bebês, vê roupa de bebês, vê propaganda, mas essas coisas todas já estão lá. Tudo está acontecendo ao nosso redor. Mas quando a gente demonstra interesse por algo, o nosso sistema é ativado. Esse sistema, ele é o do sono, ele regula o nosso sono, a gente está desativado como se fosse. Quando nós acordamos, ele é ativado. E o cérebro é ativado por coisas que a gente se interessa. Só que aí que vem a grande coisa. Esse sistema, ele liga o consciente com o inconsciente. Então, se você trouxer para a sua consciência, se você disser para o seu cérebro o que você quer no seu planejamento, bom, eu quero isso, 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 mas os meus recursos são esses. As suas ideias e as suas percepções, tudo que aconteceu, uma reunião em algum lugar, você assiste um filme, vai brotar uma ideia, você faz uma coisa, brota a ideia, aquela chuva de ideias. Vocês entendem como o SARA é importante? Ele é muito legal. Só que ele funciona na gente muitas das vezes de forma negativa. Às vezes a pessoa fala assim: eu nunca vou conseguir nada mesmo, porque eu não tenho tempo para isso, porque eu não tenho dinheiro. Ela está repetindo coisas e que o cérebro está lá dizendo: opa, não tem tempo. Então, ele só vai mostrar para você as circunstâncias que você está declarando, que você está dizendo para ele. O SARA é tão legal que ele obedece o que você manda e ele te oferece um cardápio. Você já viu que quando você vai num restaurante falar, você está conversando com alguém, com amigos ou com uma pessoa em particular, tá cheio, tá todo mundo conversando, mas de repente você começa a conversar e aquelas vozes vão como se fosse sumindo e você ouve quem está com você, é o SARA ativado, ele vai dando importância. Aí, as outras pessoas não são importantes, mas aquela que está ali com você é.
e você consegue conversar normalmente num restaurante lotado, cheio de gente conversando. Se você não der atenção para uma pessoa, aqueles unidos voltam. Então, o SARA, ele é uma percepção seletiva. Ele seleciona aquilo que você mostrou para o cérebro que é importante para você. Isso é muito fundamental. Isso é muito legal. Todavia, quando você tem pensamentos negativos e ruins, tente não ter. Olhe, por isso que diz, aí vem, né, essas pessoas que são céticas ou não, eu não estou falando aqui de mitos, eu estou falando de ciência. E teste. Teste para você. Lembre de alguma situação que você... eu lembro quando eu comprei um carro, comprei um carro, não lembro o ano, e eu não via esse carro na cidade, tudo, quando fui na concessionária, me apresentaram o carro era um Agile. Eu achei lindo o carro, mas o que eu mais gostei nele era que o banco ajustava para a minha altura. Então, para mim, aquilo era prioridade. Ou me falava de vidro, de ar-condicionado, eu não queria saber. Saber que o banco ajustava e os retrovisores laterais eram automáticos. Só isso. Essa era a minha prioridade. Então, quando ele fala que o banco ajusta, a gente fez lá planejamento, orçamento, tudo, deu, compramos o carro. Gente, depois que eu compro o carro, eu falava assim, meu Deus, mas está vendendo muito esse carro. E eu falava isso. E o meu irmão, depois que viu meu carro, ele falava, é mesmo, tá cheio na cidade. Não era isso. Não era que estava vendendo muito. Não era, era que depois que a gente ativou o nosso SARA, a gente começou a ver aquilo que nos interessa. Então, o SARA, ele funciona, ele destaca o que realmente importa para você. Isso ajuda de forma natural a você filtrar as distrações e começar a enxergar oportunidades e manter o foco. Então, se você disser para você mesmo e escrever no seu planejamento o que você quer e as circunstâncias que você está, ao invés de olhar para os obstáculos, você fica ali fuçando oportunidades. E vai falando, eu preciso disso, eu vou achar isso e tal. Porque o seu SARA vai ativar nas conversas, numa reunião, assistindo o filme, tudo isso ele vai mostrar para você as oportunidades e facilita a sua vida na hora na hora do trabalho, do planejamento. Gente, isso é muito legal. Eu falo para vocês do fundo do meu coração. Às vezes, assistindo um filme, a gente tem insight. Assistindo um filme, que é um lazer. Vendo TikTok, vendo as coisas no Instagram, besteira é pan. Inclusive, o Sara funciona. Ó, sua função é parecida com o algoritmo do Instagram. Porque dizem que... Dizem não. Os algoritmos das redes sociais, eles veem o que você gosta, a partir do momento que você clica em algo ou fala, ele só começa a mostrar aquilo para você do seu interesse. Para você comprar, porque tudo é comércio, né? Mas ele está mostrando o cardápio. Olha, o que você quer tem aqui. Então, você tem um algoritmo natural, que é um SARA. Então, ative o seu SARA na busca, dizendo para ele o que você quer. Então, se você disser assim, se você disser para o SARA que você quer trabalhar de maneira eficiente, por exemplo, o seu sistema vai começar a se organizar para você obter informações que, de fato, vão tornar você mais eficiente. Isso que é o legal, é que é natural, acontece simples, né? E, inclusive, o mais interessante desse recurso natural, que é o nosso sistema ativador reticular ascendente, olha esse nome, ele responde às nossas crenças e paradigmas que já existem. Então, cuidado com tudo aquilo que você acredita. Por isso que a gente pode transformar crenças, transformar... Um grande exemplo é que a Bolsa de Valores é cassino. Gente, isso é uma crença horrível. A Bolsa de Valores está dentro do nosso sistema. Então, quando eu olho para ela de uma forma do que realmente ela é, e muda essa crença, então é transformador na nossa vida usar o sistema a nosso favor, de uma forma correta, obviamente, né? Então, você começa a ver que se você acredita, que aquilo que você acredita, o SARA vai mostrar para você aquilo. Então, se você acredita que você é incapaz, que os recursos não dão, o SARA vai ficar mostrando, dando as percepções daquilo. Se você acredita que você tem capacidade, que consegue fazer um bom planejamento,
que consegue melhorar os recursos, usando o que você tem, o que você pode no momento, o SARA também vai ativar isso. Então, use o SARA a seu favor. E eu não digo isso só no planejamento orçamentário, na sua família, seus relacionamentos, nas palavras que saem da sua boca. Dizem que a palavra tem poder, né? E elas têm realmente muito poder. Por quê? Porque se você acredita em Deus, isso de fato, não precisa a ciência vir provar, e Deus já deixou o SARA lá para você ativar. Infelizmente, estudos de Harvard dizem, já comprovaram, que para cada pensamento positivo existem 20 negativos. Isso também é fato. Então, se você fala um pensamento negativo, você tem que falar muito mais pensamentos positivos. Por que isso? Porque o seu cérebro não pode lhe mostrar tudo. Tá tudo existe. Ó. Vamos dar graças a Deus para o Pareto, que descobriu essas coisas, porque ele ativou o SARA dele e foi buscando e trouxe uma fórmula para a gente. Mas a gente não tem como perceber tudo. Nós temos, naturalmente, uma percepção seletiva. Foi Deus que nos deu. Agora, a forma que a gente ativa ela é por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente fala, para dizer para o cérebro, e ele vai nos dar percepção seletiva sobre isso. Isso é maravilhoso, é natural, é incrível. Temos. Então, ele permite que você estabeleça esse foco, certo? Ele vai trazer informações para o seu consciente. Então, a gente falando aqui como ativar o SARA por meio da repetição. Se você tem um projeto, um planejamento, o que você quer, fale o que você quer, repita, e você vai achando as soluções, você vai começando a enxergar oportunidades até aonde parece que não existem. E aí entra Pareto, pega ela e usa. Como que é legal, né? Deus deu tudo isso pra gente. Maravilhoso. Menos esforço, mais resultado. E aí nós vamos agora. O SARA, tudo bem, gente? O SARA vai seguir com a gente? O SARA? Digam sim, digam não. Vamos continuar aqui falando. Oi, Alda. Sim. Alda, eu estou aqui pensando. É a Lademe, tá? Que está falando, não sei se você consegue ver. Bom dia a todos os colegas. Eu estou aqui pensando ainda no Pareto, lá nos 20%. Sim. Eu estou pensando, assim, eu queria uma explicação um pouco mais aprofundada em relação a como funciona essa situação dos 20%, porque eu estou pensando assim, na nossa... você falou os 20% é o que não aparece, né? Às vezes não, né? Às vezes sim. A maioria do tempo não aparece, assim, ainda mais a gente falando de universidade, Sim. E realmente tem muito trabalho que ninguém vê, né? O gestor faz e ninguém vê. E aí depois aparecem alguns resultados e tal. É por isso que ainda tem não sei se eu consigo usar essa palavra cultura, mas o hábito, né? Sim. De às vezes a gente fazer muitas críticas porque a gente não vê o que está antes das coisas acontecerem. E eu penso o seguinte: o que é mais difícil para quem faz gestão, eu achei interessante você falar assim, que eu tenho muitas ideias, eu acho que quem está em gestão sempre tem muitas ideias, mas o nosso desafio maior é trazer as pessoas para as nossas ideias, né? Fazer com que as pessoas tenham adesão às nossas ideias, porque assim tem muitos servidores empolgados, mas tem muitos servidores que estão desacreditados às vezes, né? Por conta de coisas que não deram certo, aí a pessoa já acha, se não deu certo e também outra coisa não vai dar certo, e aí a pessoa já não se dispõe a vir junto com aquela ideia. E aí o gestor tem um trabalho sobrenatural para ele mostrar que dá certo. Né? Aí só quando ele mostra que dá certo, mas até aí ele já está usando energia, né? Uma energia gigante dele para poder ele mostrar para os outros isso dá certo. Aí quando ele mostra, as pessoas vão vindo, elas vêm. Né? Então acho que o nosso desafio enorme é fazer com que
nesses 20%, mais pessoas já estejam juntos, né? Porque às vezes é um grupo pequeno que está junto, porque é o grupo pequeno que acredita que pode dar certo. Então, nosso desafio de gestão, que eu fico analisando nesse tempo que eu estou envolvida com gestão, é isso, é a energia enorme que a gente usa para mostrar para as pessoas que aquilo tende a dar certo, mas para dar certo... Professora, é Laudeme, é? É Lademe, eu sou do ICED, Aura. Lademe, pronto. Professora, vamos sair daqui com uma solução? Bora. Maravilhosa, então. Posso contar exemplos? Pode sim, por favor. Pronto. Isso é maravilhoso que a professora Lademe falou, gente. Porque a gente... Como colocar na cabeça do outro as nossas ideias? Como a gente vai... Eu até vou pular uma parte antes de chegar no funil do conhecimento, porque é muito fundamental, a professora falou. E é que nem ter filhos, como colocar na cabecinha dele as nossas ideias. Ou como colocar no trabalho em equipe, pronto. Como colocar, como filha, falo agora, na cabeça da minha mãe as minhas ideias. É por meio do resultado. Ninguém quer as ideias um dos outros, porque ideias está no mundo das ideias. Então, o que a gente faz? A gente vai ter esse turbilhão de ideias. Eu vou falar do funil do conhecimento só para a gente aplicar nele e depois a gente não gera, a gente não pede para participar. As pessoas vão querer participar. Porque vocês sabem que eu falo da palavra movimento. Ninguém entra no movimento por causa do outro. Ele entra no movimento por causa própria. Então, quando eu quero transmitir algo, o outro tem que ver benefício para ele. Parece até cruel e difícil, mas é a forma mais fácil e simples. Por que eu digo isso? Porque a gente passa por essas situações, sim. E na verdade, o líder e o gestor, ele tem que inspirar, né? Sonhos, ideias. Mas esses sonhos têm que fazer parte também de quem está ali, para ele aderir a esse movimento que a gente chama. Então, a gente lembra ali de Martin Luther King, se eu não estiver falando errado. Ele fez um movimento muito grande, não fez convite, naquele tempo era muito difícil, e fez um discurso maravilhoso que foram presentes muita gente. Mas ele não convidou ninguém, ele só disse, eu tenho um sonho, né? Que era a liberdade civil, direitos civis e tal. E quem se sentia como ele e queria também aquilo, foi e aderiu ao movimento. Então, ele inspirou acreditando e indo. Acreditando e indo, e foi. Então, esse é o líder. O líder, ele vai direcionar o caminho para aquilo que a pessoa já quer. A pessoa já quer trabalhar melhor. A pessoa quer ter saúde mental no trabalho. Então, vamos trabalhar menos, vamos nos esforçar menos para ter mais resultado? Está aqui, só que você não vai apresentar as ideias. Aí o líder vai simplesmente atravessar o funil do conhecimento e apresentar o projeto. Praticamente só para executar, para a gente medir.